Você sabia que o Palmeiras já tem duas propostas pro lugar de Crefisa e Fã de olho em 2025? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e valores de uma dessas ofertas e fala também sobre o mercado de transferências. A segunda janela do futebol brasileiro se encerrou nesta sexta-feira e eu vou listar quanto cada um dos 20 clubes da Série A gastou com contratações. Bora te atualizar sobre o São Paulo com péssimos negócios feitos com o Atlético Paranaense, o último deles envolvendo o Nicão, mas há um pior. Preciso contar também sobre o pai do Neymar e Emerson Sheik, que montaram uma parceria que deu super errado no futebol. Falo também sobre a Lusa, a minha portuguesa, o Corinthians perto de explodir uma crise muito importante. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, deixa eu só agradecer pelas enormes audiências e muita interatividade. Esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Se puder comentar qualquer coisa a respeito do vídeo, agradeço bastante, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, site que te dá o maior bônus do mercado até R$800. Eu tô mostrando na tela os principais jogos desse final de semana com apostas aumentadas pela Aposta Real. Tem, por exemplo, Manchester City e Chelsea, e a vitória do City está pagando R$1,68. Já a vitória do Palmeiras contra o Flamengo pagando R$2,37. Real Madrid e Barcelona, sim, teremos o super clássico na Espanha e a vitória do Real paga R$1,86. Para completar, River Plate e Boca Juniors. E se der River, você pega uma cotação de R$2,08. Para participar na aposta real é super simples, tem link no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro e utiliza o código CNICOLA. Tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, tem muita informação importante. A primeira delas, o Águia de Marabá já confirmou que vai enfrentar o São Paulo em jogo da Copa do Brasil como mandante no Mangueirão, estádio em Belém do Pará. A ideia é tentar arrecadar o máximo de grana possível, se aproveitando da presença de um gigante lá no norte do país. Já o clássico entre Fluminense e Vasco, marcado para esse sábado pelo Campeonato Brasileiro, é um duelo de opostos. O Flu tem o terceiro elenco mais velho da Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco apresenta o oitavo elenco mais jovem. Para a partida desse sábado, a média de idade do Fluminense será de 32 anos e 8 meses, enquanto a do Vasco será de 28 anos e 2 meses. Bora falar agora sobre o Botafogo, que tentou a contratação do lateral direito Gilberto do Bahia. Gilberto perdeu um pouquinho de espaço desde a chegada do Arias, o Botafogo percebeu uma oportunidade de fazer bom negócio, mas o tricolor decidiu manter o Gilberto, descartando qualquer acordo com o Botafogo. Quero contar também que Luan, dispensado pelo Vitória nesta sexta-feira, ex-jogador do Grêmio, do Corinthians, do Santos, interessa ao Mirassol. Nicola, mas a janela já não acabou? Para jogadores que estavam desempregados antes do fim da janela, esses caras ainda podem ser contratados, então o Luan pode garantir mais uma chance para a reviravolta. Eu já não acredito mais nessa possibilidade. O Mirassol, time paulista que joga a Série B, está de olho no jogador. Para completar, preciso te contar sobre a Série B, que teve seu início nessa sexta-feira com 3 jogos. O Novo Horizontino de virada venceu o CRB por 2-1. O Operário bateu por 1-0 o Avaí, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto empatou em casa com o América. Nesse sábado, o Santos estreia, confronto contra o Paysandu, 16h30 na Vila Belmiro. Importante lembrar que o Paysandu vem da Série C para a Série B, é o atual campeão estadual sem derrotas e é também o finalista da Copa Verde, vive um momento bem legal e tem como um dos seus destaques o meio-atacante Robinho. A saideira do giro de notícias, Paulinho, volante que se recupera de lesão no Vasco, foi multado 2 vezes em uma blitz da Lei Seca no bairro da Barra da Tijuca, de sexta para sábado. Bora falar agora sobre o Corinthians, que corre enorme risco de ver explodir uma crise bastante pesada. Já chegou aos ouvidos dos atletas e da comissão técnica um recado que vem da principal uniformizada do time. Gaviões da Fiel avisou que se o Corinthians perder os 2 próximos jogos, o bicho vai pegar. Só para lembrar que o Corinthians vem numa sequência de 4 jogos com apenas uma vitória diante do pobre Nacional do Paraguai em partida da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro o início não foi bom. Empate em casa contra o Atlético Mineiro, tendo a importante lembrança de que o Galo jogou por 60 minutos com 1 a menos e a derrota para o Juventude, candidatíssimo ao rebaixamento na rodada passada. Nesse sábado o Corinthians visita o Red Bull Bragantino e na terça pega o adversário mais complicado
na fase de grupos da Sul-Americana, o Argentinos Júniors na Argentina. Em caso de duas derrotas, que são até resultados normais, o Corinthians se veria numa situação delicada até para o seu técnico Antônio Oliveira, recentemente contratado, só 2 derrotas desde que chegou, mas ele já convive com o trauma da eliminação precoce no Campeonato Paulista e esse início ruim no Campeonato Brasileiro. Pressão grande também no departamento de futebol por conta da crise entre Rubão e Augusto Melo. Cheguei a contar para vocês sobre o risco de Rubão ser dispensado. O grande problema para o Augusto é que o Rubão sabe demais, ele está ao lado do atual presidente há 6 anos. E aí, só para arrematar, vale a lembrança também de que o Corinthians, nesse péssimo momento, tem o 3º elenco mais caro do futebol brasileiro, a 3ª maior folha salarial, só atrás de Flamengo na ordem, e Palmeiras. O Corinthians aparece em 3º lugar com custos na casa de 21 milhões de reais mensais. A saideira sobre o timão, Gustavo Henrique deve ficar de fora do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele se recupera de uma dengue. Quero falar agora sobre a minha Portuguesa, que já sabe quem enfrentará na Copa Paulista. Nessa quinta-feira, encerrou-se o prazo de inscrições e na sexta a Federação Paulista fez todas as divulgações sobre o torneio que garante ao campeão o direito de escolher entre uma vaga na Série D do Brasileiro ou uma vaga na Copa do Brasil. Cheguei a contar para vocês durante a semana que existiu o risco dessa vaga na Copa do Brasil não existir. O regulamento indica que essa vaga só existe se pelo menos 4 times da primeira divisão do Paulista participarem da Copa Paulista. Isso aconteceu. Portuguesa, Red Bull Bragantino, Botafogo e Mirassol serão os representantes da elite estadual na Copa Paulista. Dessa maneira, o campeão escolhe se joga a Série D ou a Copa do Brasil do ano seguinte. A Portuguesa, que já tem vaga na Série D de 2025, joga a Copa Paulista pensando no título para ter vaga na Copa do Brasil de 2025, embora a Lusa vá jogar com um time recheado de jogadores jovens. Portuguesa caiu no grupo 5, ao lado de outros 5 times. É o único grupo com 6 representantes. Portuguesa, Juventus, Oeste, São Bernardo, São Caetano e União Suzano. Os 3 primeiros colocados de cada grupo passam direto e o time quarto colocado com melhor campanha entre todos os grupos também se classifica. Deixa eu só fazer um destaquezinho sobre o Corinthians relacionado a esse assunto. O Timão poderia participar da Copa Paulista de olho na vaga da Copa do Brasil do ano que vem, até porque o Corinthians não tem vaga garantida, fez um mau campeonato paulista. Ao abrir mão de disputar a Copa Paulista, o Timão tem só mais 3 possibilidades para ter a vaga na Copa do Brasil do ano que vem e não repetir o que fez o Santos, que em 2024 nem jogou a competição de mata-mata brasileira. Ou o Corinthians vence a Copa do Brasil para garantir a vaga no ano seguinte, ou o Corinthians vence a Sul-Americana para garantir a vaga no ano seguinte, ou termina na zona de classificação da Libertadores via Campeonato Brasileiro. Caso contrário, é gigante a chance de o Corinthians não disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Bora falar agora sobre o pai do Neymar e de Emerson Sheik, que decidiram montar uma parceria para tentar colocar um time do interior de São Paulo na elite do futebol estadual. Em novembro do ano passado, o pai do Neymar e o Sheik se tornaram gestores do Monte Azul, time que estava na 2ª divisão do Campeonato Paulista. Se fizesse uma boa Série A2, poderia ir para a elite do futebol estadual e a partir daí passaria a ter receitas bem interessantes. O Campeonato Paulista é aquele que paga as melhores cotas de participação, mesmo os times que sobem da Série A2 para a Série A1 têm direito a uma cota próxima a 10 milhões de reais. Mas a primeira experiência do pai do Neymar e do Sheik juntos no futebol foi muito ruim. Monte Azul acabou rebaixado da Série A2 para a Série A3 do Paulista. Segunda pior campanha entre 16 participantes, 15 jogos e apenas 11 pontos conquistados, frutos de 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Só o Comercial fez campanha pior com 6 pontos conquistados. O Monte Azul ficou a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento e a 10 pontos do último classificado para a fase de mata-mata, o Noroeste, que inclusive no mata-mata surpreendeu e conseguiu acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. A pergunta que fica é, o pai do Neymar e o Sheik continuarão nesse projeto agora na 3ª divisão com muito menos visibilidade e ainda menos dinheiro? Essa pergunta vai ser respondida nas próximas semanas. Assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo, que está se especializando em fazer péssimos negócios com o Atlético Paranaense. Nessa sexta-feira ficou definida a volta do Nicão ao Atlético. Vai por empréstimo até o fim da temporada, quando se encerra o vínculo do Nicão com o São Paulo. Dessa maneira, dá para dizer que o São Paulo não recuperará os 10 milhões de reais investidos em 2022, quando da contratação do atleta que fazia ou vivia grande fase no Furacão. E essa é a 2ª vez que o São Paulo faz um péssimo negócio com o Atlético Paranaense. A primeira foi ainda pior. Alguns anos atrás, o tricolor comprou o Pablo, que pertencia ao Atlético Paranaense, por 6 milhões de euros.
Hoje esse valor equivale a mais ou menos 33 milhões e meio de reais, ainda havia a previsão de mais 1 milhão de euros em bônus, o São Paulo não precisou bancar porque o Pablo não atingiu essas metas. Uma curiosidade, na oportunidade o Flamengo também tinha interesse em contratar o Pablo, não conseguiu e acabou optando por fechar com o Gabigol. E o final da história todo mundo conhece, o Gabigol se tornou uma lenda no Flamengo, enquanto o Pablo foi péssimo no São Paulo. Tão mal que não garantiu nenhum retorno. São Paulo, há um ano do fim do contrato com o Pablo, chegou a um acordo com o atleta para rescisão do contrato e o liberou de graça. Pablo, que custou 33 milhões e meio de reais ao São Paulo, voltou para o Furacão sem render qualquer centavo ao tricolor. São Paulo ainda ficou com 30% do valor de uma venda futura, mas essa venda precisaria acontecer até dezembro de 23. Pablo segue no Atlético, ou seja, o tricolor não vai ter direito a nenhum centavo pela transferência do atleta, segundo a operação recente entre São Paulo e Furacão, que o São Paulo gasta um dinheiro para contratar o jogador, não consegue ter sucesso do atleta e acaba devolvendo esse jogador de graça para o Atlético Paranaense. Queria muito saber a sua opinião sobre esses dois jogadores. O que você pensa? Por que eles não deram certo? Foram erros estratégicos? São maus jogadores? Use o espaço para comentário para deixar a sua opinião, beleza? Só para arrematar, queria acrescentar que o técnico do Barcelona de Guayaquil, adversário no meio da semana na Libertadores da América do São Paulo, teve o seu treinador demitido. E a curiosidade é que o Diego Lopes caiu ao afirmar que o Barcelona de Guayaquil não é o Barcelona da Espanha e não vai fazer 5-0 nos adversários todo jogo. Isso repercutiu muito mal entre torcedores e os dirigentes do Barcelona equatoriano decidiram por dispensá-lo, mesmo com uma campanha de 3 vitórias, 9 empates e só 3 derrotas. Quero falar agora sobre o Palmeiras para trazer novidades em relação a patrocínio. Leila Pereira, que paga pouco para ter todas as suas marcas estampadas, para ter todos os espaços do uniforme do Palmeiras estampando as suas marcas, a Crefisa e a Fã, 81 milhões de reais por ano, já afirmou que para 2025 vai abrir uma concorrência. Aqueles que pagarem mais vão ficar com os espaços. Já existem 2 propostas oficiais na mão do Palmeiras, de olho em 2025, de 2 casas de apostas. A Esportes da Sorte e a Pixbet são as principais interessadas. Quero contar para vocês que a Esportes da Sorte, inclusive, já consegui descobrir os valores dessa oferta. A empresa, que é uma casa de apostas, está disposta a bancar 130 milhões de reais por todo o uniforme. Esse valor inclui apenas o departamento de futebol masculino. Ela já paga 23 milhões de reais pelo peito e pelas costas do time feminino, além de 5 milhões de reais pelos LEDs das placas de publicidade durante o Campeonato Paulista. Essa oferta está sendo analisada, vai ser comparada com outras, ainda não consegui descobrir as cifras da Pixbet. Assim que houver uma comparação final, isso deve acontecer ao longo do segundo semestre, vai caber a Leila ou ao próximo presidente do Palmeiras, até porque o mandato da Leila se encerra em dezembro, mas todo mundo imagina que ela vença até com alguma facilidade, escolher o novo patrocinador master do Palmeiras e também nas outras plataformas que serão utilizadas no uniforme alviverde. A Leila banca 81 milhões de reais por ano, por todos os espaços, mas há uma série de bônus em caso de títulos, cada uma das taças valendo um determinado valor. No ano passado, por exemplo, a Leila desembolsou com todos os patrocínios 95 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Flamengo e também sobre a janela de contratações. Quais foram os clubes que mais gastaram com reforços em 2024? Você sabe que nessa sexta-feira se encerrou a segunda janela de transferências, essa janela é um pouco mais curta e só para transferências domésticas. Importante contar que a próxima só reabre em 10 de julho. Nessa segunda janela de transferências, só 4 dos 20 times da Série A não contrataram qualquer jogador. O Palmeiras, o Fluminense, o Cuiabá e o Corinthians. Quem mais se reforçou foi o Atlético Goianiense, com 6 contratações. Mas queria contar para vocês a partir de agora um ranking sobre quanto cada time investiu em reforços na temporada de 2024, juntando as 2 janelas. Primeira colocação é ocupada pelo Flamengo, 162 milhões de reais em apenas 4 reforços. Segundo lugar também é de um time do Rio de Janeiro, o Botafogo, que investiu 139 milhões de reais em 13 contratações. Terceiro lugar de um primeiro paulista, o Corinthians, investiu 130 milhões de reais em 11 reforços. É o único paulista figurando entre cariocas, até porque o quarto lugar é do Vasco da Gama, 120 milhões de reais em 10 contratações. Palmeiras é o quinto colocado, 90 milhões de reais em 5 reforços. É importante contar que essa lista não conta com atletas que chegaram de graça. Então vou citar o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, que chegou ao Bahia para ganhar algo na casa dos 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Como ele estava de graça, ele havia deixado o Flamengo sem custos, não houve um custo para
aquisição do atleta por parte do Bahia. Em relação a direitos econômicos, essa lista se refere apenas a gastos com direitos econômicos, beleza? Voltando ao sexto lugar, Atlético Paranaense, 76 milhões de reais com 10 reforços, o São Paulo é o sétimo, 69 milhões de reais com 6 contratações, o Internacional o oitavo, 54 milhões de reais com 11 reforços. O Bahia aparece no nono lugar, 51 milhões, 7 contratações, o Fortaleza é o décimo, 45 milhões de reais com 10 contratações. O Galo é o 11º, 43 milhões e 3 reforços, o Grêmio é o 12º, 32 milhões de reais e 9 reforços. O Fluminense, o 13º, 21 milhões de reais, 8 contratações. 14ª colocação pro Vitória, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, investimento de 14 milhões e 700 mil reais, 24 contratações. 15º lugar para o Cuiabá, 14 milhões e 200 mil investidos em 11 reforços. O Cruzeiro é só o 16º em investimentos, 11 milhões e 800 mil reais em 10 contratações. 17º lugar do Atlético Goianiense, 7 milhões e 100 mil reais em 24 reforços. O Bragantino, 5 milhões e 300 mil, confesso que fiquei surpreso com pouco investimento do time de Bragança Paulista, 5 contratações apenas. O 19º lugar do Juventude, somente 900 mil reais investidos em 23 reforços. O 20º lugar do Criciúma, 480 mil reais em 13 contratações. Dessa lista, o que mais te chama a atenção? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que pintar mais notícia. Tchau!